Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Em conclusão, não há condenação para os que pertencem ao Messias Jesus. Porque a lei do Espírito vivificante, por meio do Messias Jesus, me emancipou da lei do pecado e da morte. O que a lei não podia, por causa da debilidade da condição carnal, Deus o realizou enviando seu Filho, assemelhando a nossa condição pecadora, para acertar contas com o pecado. Em sua carne, condenou o pecado, para que cumpríssemos a justa exigência da lei, nós que não procedemos por instinto, mas pelo Espírito. De fato, os que vivem segundo o instinto se inspiram no instinto. Os que vivem segundo o Espírito se inspiram no Espírito. O instinto tende à morte. O Espírito tende à vida e à paz. Porque a tendência do instinto é hostil a Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. E os que seguem o instinto não podem agradar a Deus. Mas vós não seguis o instinto, e sim o Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito do Messias, não lhe pertence. Mas se o Messias está em vós, ainda que o corpo morra pelo pecado, o Espírito viverá pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus da morte habita em vós, aquele que ressuscitou Jesus Cristo da morte dará vida a vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores do instinto para viver de acordo com ele, pois, se viveis conforme o instinto, morrereis, mas se com o Espírito mortificais as ações do corpo, vivereis. Todos os que se deixam levar pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E não recebestes um espírito de escravos, para recair no temor, mas um espírito de filhos, que nos permite clamar: Abá, Pai. O Espírito testemunha a nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se compartilhamos sua paixão, compartilharemos sua glória. Penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que será revelada em nós. A humanidade aguarda na expectativa de que se revelem os filhos de Deus. A humanidade foi submetida ao fracasso, não por sua vontade, mas por imposição de outro. Mas com a esperança de que essa humanidade se emancipará da escravidão da corrupção para obter a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Sabemos que até agora a humanidade inteira geme como dores de parto. E não somente ela, também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos por dentro aguardando a condição filial, o resgate de nosso corpo. Com essa esperança nos salvaram. Uma esperança que já se vê não é esperança, pois se alguém já o vê, para que esperá-lo? Contudo, se esperamos o que não vemos, aguardamos com paciência. Desse modo, o Espírito socorre nossa fraqueza. Ainda que não saibamos pedir como é devido, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inarticulados. E aquele que sonda os corações sabe que o Espírito pretende quando suplica pelos consagrados de acordo com Deus. Sabemos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, dos chamados segundo o seu desígnio.
Aos que escolheu de antemão, destinou-os a reproduzir a imagem de seu filho, de modo que fosse ele o primogênito de muitos irmãos. Aos que havia destinado, chamou. Aos que chamou, os fez justos. Aos que fez justos, os glorificou. Levando isso em conta, que podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem estará contra? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou para todos nós, como não nos vai dar de presente todo o resto com ele? Quem será fiscal dos que Deus escolheu? Se Deus absolve, quem condenará? Acaso Jesus Cristo, aquele que morreu e depois ressuscitou e está à direita de Deus e suplica por nós? Quem nos afastará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como diz o texto, por tua causa somos postos à morte o dia inteiro. Tratam-nos como ovelhas de matança. Em todas essas circunstâncias, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, Senhor nosso. Palavra do Senhor.